Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso curso de Administração Financeira. Hoje nós vamos dar exemplos de alguns tipos de orçamentos de capital. Inicialmente, nós vamos começar com uma fábrica de bolos que quer começar a produzir empada. E para isso, ela visa comprar uma máquina que produz empadas em larga escala. Daí, então, nós vamos considerar os seguintes fatores. Inicialmente, na pesquisa de mercado, a empresa observou que pode aumentar o seu faturamento de 1 milhão até em 5% comprando essa máquina de fazer empadas em larga escala. Nisso daí, ele observa que no primeiro ano se espera um faturamento de 1% e um crescimento de 2% ao ano, certo? Ou seja, vai aumentando esse faturamento aí. Em seguida, em cima de 1 milhão, né? Vai aumentando o faturamento. A máquina vai custar 8 mil, terá uma vida de 5 anos, né, uma vida útil de 5 anos, e no final a máquina será vendida pelo valor residual de R$ 500. O custo de produção é de 10%, né, sobre a receita dela aí, que vai no primeiro ano espera 1% do total e depois vai aumentando, ou seja, daí vai aumentando também, e incrementalmente vai aumentar também 10% aí, do valor inicial. Ou seja, se for 10% de 1% vai dar 10% de 10 mil, que dá 1%. Depois, esse valor vai ser 10% em cima de 10 mil, vai aumentar 2% ao ano. Então, esse 10 mil aumenta 2%, você pega 10% e acrescenta mais 10% aí, né? Então, você vai multiplicar aí por mais 1,1 no final dessas operações. Daí, nesse sentido, né, para a compra de matéria-prima antecipada, considera-se um valor de 6 mil de capital de giro. Isso aí também para fazer algumas contas aí de operações que pode ter que fazer no curto prazo, algumas contas que não tenham sido consideradas, né? Então, o capital de giro inicia-se com 6 mil e vai sendo ajustado aí com a necessidade. Então ele vai ficar dessa forma. Primeiramente, nós temos os investimentos, né? E depois nós temos as receitas. Daí então nós vamos ter investimento de 8 mil inicial. Ele poderia parcelar também isso aí com o tempo, mas no início ele vai só comprar direto a máquina. A depreciação vai ser pelo método linear. Vai acumulando 1.500 do primeiro ano, 1.500 do segundo, vai dar 3 mil, mais 1.500, até chegar ao valor de 7.500. E que é o valor descontado, 8 mil menos 1.500, né? Daí vai ser a base ajustada da máquina depois da depreciação, chegando a um valor residual de R$ 500, no qual ela vai ser vendida. O capital de giro, né, no final do ano. O capital de giro no ano zero vai ser 6 mil para iniciar o primeiro ano. No final do primeiro ano, eles observam que vai ter uma necessidade aí de capital de 5 mil. Mais para frente nós vamos estar falando como que nós vamos medir esse capital de giro. E isso daí, ele vai no final de tudo, né, não vai investir de novo, né, o capital de giro, porque vence o prazo desse projeto, que é de 5 anos, é o tempo de vida útil da máquina. Ele pode reinvestir em uma nova máquina e continuar o projeto. Nisso daí, nós observamos que ele vai ter um investimento aí de 6 mil inicial, depois vai ficar 5 mil, ou seja, ele desinvestiu R$ 1.000, depois surge a necessidade de mais 500, que ele reinveste, né, negativo, mais 550, que reinveste novo, fica negativo, mais 605, que fica negativo, e no final ele recupera todo o capital, porque ele não tem que comprar mais matéria-prima, não precisa mais de caixa para eventuais despesas dessa parte da operação, então ele não precisa descontar dos lucros dele aí. Simplesmente capital de giro vai ter que zerar no final disso tudo. O fluxo de caixa de investimento, então, nesse primeiro momento, vai ser máquinas de empada mais capital de giro. Daí, nesse sentido, nós temos que vai ser a variação, né? Vai ser 14 mil, que é 8 mil mais 6 mil. Em cima disso, depois tem R$ 1.000 de excedente, você recupera, porque não vai precisar nesse ano. Em seguida, você vai investir mais R$ 500, né? Então, vai ter um investimento de R$ 500 aqui desse ano para esse, vai ficar esse valor. Depois, investe mais 550, 605 e recupera o capital total investido por você, né?
Você não vai ter que comprar mais as mercadorias. Esse daí vai ser o fluxo de caixa total dos investimentos necessários. As receitas vão ser quanto? 1% do faturamento total de 1 milhão, né, que vai ser 10 mil, 10.200, 10.404, subindo 2 em 2%. Daí nós temos também que o custo operacional vai ser baseado nesse fator, né? Aqui vai ser 10%, aqui vai ser 10% mais 10% aí, né? Vai ser 1,1 vezes 1,1 desse fator de cima, 1,1 ao cubo do fator de cima, né, da receita, assim sucessivamente, seguindo o critério de crescimento, né, das despesas operacionais. A depreciação vai ser tomada pelo base de depreciação, método linear, vai ser 1.500 em todos. Daí nós temos que a receita antes da tributação, né, vai ser esse valor, que vai ser só pegar 10 mil e subtrair desses dois, seguindo essa mesma vertente. A tributação de 34%, que nós vamos tirar dos 7 mil, e nós temos um lucro líquido de 2 mil mais 2.550 reais, que vai ser 7.500 menos 4.950. Então, subtraindo todos esses resultados, vai ficar o resultado líquido. Observando que depreciação, ele não sai da empresa, né? Ele é um valor somente do lado da competência. Então, se a gente observa em fluxo de caixa das operações, nós temos que somar esse fator com a depreciação. Então, nesse caso, nós temos que o fluxo de caixa das operações ficaria R$ 4.050. Sendo assim, nós temos de investimento esse fator e de fluxo de caixa das operações esse fator. Pegando o fluxo de caixa total do projeto, né, nós teremos que esse fator fica o tanto investido no tempo zero. Depois de um ano, nós recebemos 5.050, 3.576 e assim sucessivamente, né? Esses aqui vão ser os fluxos de caixa. Trazendo para o valor presente, né, esses fatores futuros todos, e depois nós encontramos o VPL. Nós encontramos o VPL para 3% de 9 mil, ele vai aumentando a taxa de desconto ali até os 21 mil, depois passa para 24 e já fica negativo. Ou seja, uma taxa de desconto acima de 24%, na realidade uma taxa de desconto acima de 22,2%, o projeto não compensa, abaixo disso ele compensa, encontrando uma taxa interna de retorno de 22,2%. Agora, observando o nosso próximo exemplo, né, o investimento em capital de giro de uma empresa se dá quando o estoque for comprado, né, necessitar de caixa para as despesas não programadas, e forem feitas contas a créditos, né, levando a necessidade de caixa para manter a empresa dentro do ciclo financeiro. Ou seja, o investimento em capital de giro. Né? Para determinar o capital de giro, foi necessário observar os seguintes fatores. Dos 10 mil vendidos, será recebido somente R$ 2.000 em um ano. O resto tudo, dos valores aí de R$ 8.000, vai ser recebido dentro desse prazo aí de curto prazo, né? No próximo mês ou até mesmo à vista. Porém, R$ 2.000 vão ser de crédito. Em seguida, nós temos que deixar disponível R$ 2.000 de estoque no final do primeiro ano, observando a venda média da quantidade de estoque do primeiro ano. Em seguida, né, devido a possíveis atrasos dos pagadores imprevistos, eles deixam de caixa R$ 1.000 de excedente. Então, nesse sentido, se você pegar e somar tudo, vai dar 2.000 que será vendido a prazo, 2.000 que vai ser disponível para compra do estoque no final de ano e R$ 1.000 que vai ser para imprevistos ali de caixa, de pagadores que tenham algum problema e não tenham pagado, né? Então, nesse sentido, iria necessitar de 5.000 no próximo ano, né? Após iniciar as, as vendas. Daí, por isso, nós chegaríamos, né, no investimento de capital de 5.000 depois no primeiro ano. E assim sucessivamente nós teríamos os próximos anos. Agora, temos a seguinte observação. Se o projeto continuar a crescer muito, a empresa terá que aumentar o investimento em capital de giro. O aumento do capital de giro indica um possível crescimento do fluxo de caixa
E se o projeto realmente acabar em 5 anos, a quantidade de capital de giro irá reduzir a zero. Caso contrário, se a empresa for aumentar o fluxo de caixa, também irá aumentar o capital de giro até o final do projeto. Logo, ele vai ter que investir mais em capital de giro. Isso aí a gente consegue ver naturalmente nas empresas, que a diferença de passivos e ativos circulantes, ele vai aumentando, né? Vai tendo novos aportes ali das empresas, porque se uma empresa cresce, ela precisa de mais estoque e mais investimento em capital de giro. Segundo exemplo nosso. Suponha que na padaria de João possamos automatizar a produção e demitir seus funcionários, com as seguintes observações. Valor da instalação dos equipamentos e capacitação dos funcionários, 100 mil. Automatização economizaria 30 mil em mão de obras e desperdício de matéria-prima. E o equipamento teria uma vida útil de 5 anos, depreciando linearmente, com valor residual de R$ 0. A alíquota que utilizaremos vai ser de 34%. Nesse sentido, né, nós temos que valor da instalação do equipamento pagado à vista, aqui também poderia ser parcelado, né, de acordo com o programa de parcelamento aí que você for utilizar, depreciação acumulada pelo método linear. Nós temos a base ajustada da máquina da mesma forma, né, 100 mil. Depois do primeiro ano ela não vale mais 100 mil, né, vai valer só 80 mil, porque subtrai a depreciação do primeiro ano, assim sucessivamente. Nós também temos o fluxo de caixa total do investimento, que vai ser no primeiro ano só os 100 mil, no segundo ano nós vamos ter nada, e assim sucessivamente. Isso daqui ocorre por quê? Porque não precisa de ter investimento em capital de giro aqui, né? Nós estamos vendo somente o processo de tirar um, um investimento aí de pelas receitas que você vai economizar, né? Então, a receita de vendas, né, que vai dar 30 mil em todos os anos. Teoricamente, isso daí vai ficar estável pela análise do projeto. A depreciação vai ser de 20 mil, que você vai tirar desses 30 mil. Receita antes de tributos fica 10 mil. Tributação vai ser de. Então, né, nós temos que nossa taxa de tributação, aqui eu dei uma arrumada nos dados, né, vai ser 3.400, que subtraindo de 10 mil, né, que resultou, fica 6.600. Seguindo todas as tributações, vão ser 6.600. Nesse sentido, ficaria então 6.600 mais a depreciação para o fluxo de caixa das operações. Nesse sentido, nós temos um débito de 100 mil e 26.600 para cada um dos meses seguintes. Nesse sentido, seguindo as análises, nós temos uma taxa interna de retorno de 10%, no qual, para taxas de desconto abaixo de 10,3%, nós temos um retorno positivo do nosso investimento, e para taxas acima dela, nós temos um retorno negativo e não compensaria fazer esse investimento, logo excluiríamos a hipótese do investimento. Então aí nós temos duas análises muito interessantes, né, que pode ser tanto para redução de pessoal, para análise de redução de pessoal, quanto para investimento em maquinário e novos tipos de projetos da empresa. A análise mais complexa nesse ramo vai ser você realmente conseguir bater o quanto que você conseguiria vender e o quanto que você conseguiria aí aumentar o seu capital, sua venda todos os meses. Isso daí seria a parte mais complexa do assunto, mas daria para você começar a medir fazendo alguns testes aí dentro da empresa.